O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão àqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje, meus irmãos e irmãs, uma festa que mudou a história, radicalmente, a história do cristianismo. A conversão de Paulo, ou de Saulo. Saulo não era um homem mal intencionado. Aqui me faço recordar de Agostinho, nas Confissões, onde Santo Agostinho diz que o coração que busca a verdade, mais cedo ou mais tarde encontrará a Cristo. Paulo era assim, ou melhor, Saulo era assim. Fez o que fez, não por perversão ou malícia, fez o que fez por excesso de zelo e por desejo de ser fiel àquilo que ele aprendeu desde criança enquanto fariseu. O Saulinho, já criancinha, foi educado na escola judaica do mestre Gamaliel. Ali conheceu em profundidade os escritos do Antigo Testamento. O Saulo, jovem, já formado em Sagrada Escritura, vamos assim dizer, está melhor do que muito padre por aí, porque Saulo, ainda que não era apóstolo, já tinha vamos dizer, um doutorado em Bíblia. Sabia o Antigo Testamento de cor. Mas também foi estudar retórica, aprendeu, portanto, a língua grega, que ali era, na época, a mais falada. Tal como hoje é o inglês, né? Hoje, se você sabe o inglês, te abre a possibilidade de conhecer todas as culturas do mundo, porque você vai de norte a sul do planeta Terra, de leste a oeste, com a língua inglesa. Com o inglês você fala e se comunica bem em qualquer parte do mundo hoje. Pode ser que daqui a uns 100 anos seja o português, né? Mas na época era o grego. Apesar de ser o Império Romano, a língua mais falada era o grego por causa da colonização helênica. O grande Alexandre, na época imperador da Grécia, antes de Roma tomar a Grécia, tinha colonizado culturalmente todo o Oriente. E não bastasse isso, por causa do seu desenvolvimento, de sua desenvoltura com a palavra, ele também ganhou cidadania romana. Um homem inteligente, um homem importante. E convicto do judaísmo, começou, portanto, a combater aquilo que na sua visão era uma drástica heresia. Qual a heresia que Saulo combatia? A terrível heresia de afirmar um homem ser Deus. Naquele momento, zeloso que era pela doutrina judaica, Saulo não podia conceber que os judeus que cresceram ouvindo o mandamento do Senhor que deu através de Moisés, escuta, ó Israel, um só é o Senhor, pudesse agora afirmar
que um homem nascido de uma mulher, para usar as próprias palavras dele, pudesse ser chamado de Deus. Por isso, combateu ferrenhamente, foi atrás como inquisidor de muitos cristãos, para pô-los para fora da comunhão do judaísmo. E inclusive acompanhou nisso a execução do primeiro mártir da igreja, Estevão, que foi apedrejado aos pés de Saulo. E Saulo estava convicto de que, de fato, a morte daquele homem era o melhor a ser feito para salvar aquele homem. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, quando Saulo ia para Damasco, porque sabia que lá havia um número significativo de homens e mulheres que estava pregando esse tal de Jesus, e a ele com mandatos, inclusive do chefe dos fariseus e dos sumos sacerdotes, para prender e perseguir os cristãos. No meio do caminho, Saulo vê o ressuscitado, como a Bárbara contou para nós ao proclamar a primeira leitura. E Saulo cai no chão. Ao cair no chão, Saulo cai em si, uma luz brilha para Saulo, brilha tanto que o cega, e no chão, lá comendo areia, ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta de Saulo é uma pergunta que eu e você muitas vezes fazemos: quem és tu, Senhor? Qual é a resposta que Saulo escuta? Eu sou o Cristo, aquele que tu persegues. Primeira coisa que eu gostaria de meditar, nem estava no script, porque estou remoendo hoje, desde as laudes, a experiência de conversão, e vou chegar lá com vocês. Mas isso aqui agora que eu vou dizer não estava no script. Quem Saulo perseguia? Os cristãos, a igreja. Saulo, quando Jesus pregou, ainda era uma criancinha. Quando Jesus morreu, Paulo estava, talvez, estudando grego. E agora, cerca de 5 anos depois da ressurreição de Jesus, Saulo começa a perseguir a igreja, os cristãos. Primeira prova neotestamentária, a conversão de Paulo, de que a igreja é o corpo de Cristo. Quem persegue os cristãos, persegue o próprio Jesus. Cuidado, como vai lembrar o próprio Gamaliel num conselho que ele deu aos outros sacerdotes do Antigo Testamento, os fariseus, os judeus. Cuidado para não se colocar em briga contra o próprio Deus. Porque muitos por aí estão combatendo a própria igreja em prol de uma ideologia política, em prol de um bem que ninguém sabe qual é, de uma verdade muito secreta, de liberdade, fraternidade, igualdade, que aliás, deixa eu contar baixinho, isso é Revolução Francesa e não tem nada a ver de cristão, fecho meus parênteses, e que estão nesta aí combatendo ferrenhamente a igreja, esta instituição opressora, patriarcal, monástica e até mesmo monárquica, até porque o Papa é o imperador, né? Nós precisamos combater a igreja, nós precisamos revolucionar a igreja, fazer a igreja de todos, ao molde de todos, ao molde do tempo atual, ao molde do que o mundo quer, ao molde do que as pessoas gostam, fazendo da igreja um circo, porque os palhaços estão aqui. Cuidado, quem persegue a igreja, persegue quem a fundou. Quem combate a igreja, combate o Cristo. E isso não é o padre que está inventando. Por mais erros que a igreja cometa e possa ter cometido ao longo destes 2023 anos de existência, ela é corpo de Cristo na história. E quem combate a igreja do Senhor, compra briga com o ressuscitado. Porque Paulo,
escutou uma voz, ele não perguntou assim: Saulo, Saulo, por que você está combatendo os meus filhos? Por que você está perseguindo os meus apóstolos? Por que você está perseguindo o meu povo? Não foi isso que Paulo escutou. Saulo escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entendam. E aqui entendam um segundo ponto. Perseguir a igreja é perseguir o Cristo. Por quê? O Cristo ama tanto a sua igreja que Ele se dá por ela. Eis a prova do amor de Deus. É para que sejamos salvos que Ele morreu. E por isso, toda vez que alguém combate ou que alguém ofende a igreja, ofende o Cristo, porque o Cristo a amou, o Cristo se entregou, o Cristo se fez tudo para todos por causa, vou usar esta expressão que não é minha, mas é uma expressão de um dos padres da igreja, por causa desta casta meretriz, que é a igreja. Meus irmãos e irmãs, ao ouvir esta voz, e ao ver este grande sinal que ofuscou não só os olhos, mas a razão e o pensamento de Saulo, houve uma profunda e sincera transformação no interior daquele homem. De perseguidor a perseguido, de acusador a acusado, de combatente a aliado. Saulo se torna cristão, e não simplesmente uns cristãos xoxos por aí que as nossas igrejas têm a rodo, que simplesmente estão ocupando o banco. Mas Saulo não mediu esforços para, oportuna e inoportunamente, não é a expressão do padre, mas é a expressão do próprio Paulo, anunciar a força deste amor que está vivo e que de fato é o Senhor. O que aconteceu, meus irmãos e irmãs, no caminho de Damasco? O que aconteceu no caminho de Damasco pode acontecer comigo, com você, a qualquer momento da nossa vida. Entendam, tal como Saulo, eu e você não vimos Jesus. E me desculpe tamanha franqueza, se você viu Jesus com os olhos da sua carne, talvez está na hora de regular o remedinho. Porque Jesus já ressuscitou, já está no céu. Nós não ouvimos Jesus como você está me escutando agora pela TV, pela rádio. Nós não tocamos em Jesus como você pode abraçar seu pai, sua mãe, a pessoa que está aí do seu lado. Claro, há o sacramento da Eucaristia, mas entenda o que o padre está querendo dizer. Nós não tivemos uma experiência tal como Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Bartolomeu, Simão, Tadeu. Entendem? Paulo também não. Paulo nem sequer tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém tinha a oportunidade de mencionar Jesus, a armadura interna de Paulo já gritava e falava assim: impostor. Eu conheço gente assim, não muito distante de mim, que basta que a gente fala Jesus para que todo aquele sistema de defesa, aquela blindagem que o outro tem, venha à tona, para que sequer o seu coração ouça o que o outro tem a dizer a respeito de Jesus. Mas não se preocupe, como disse Santo Agostinho, quem busca a verdade encontrará o Cristo. O que fez com que este homem mudasse, não só de rota, mas mudasse completamente de sentido? A experiência que ele fez com o ressuscitado. Toda vez que Paulo tinha bons motivos para desistir de Jesus, ele lembrava do dia da sua queda, o dia em que ele caiu
Caiu no chão, mas caiu em si. E ali, tal como o filho pródigo, Saulo resolveu voltar para a casa de onde ele nunca deveria ter saído. Entendam, nós poderíamos ler a conversão de São Paulo como um relato da parábola do filho pródigo. O filho que em um dado momento cai em si e diz: pequei contra Deus, já não mereço ser chamado seu filho. E o pai, que vai ao seu encontro, restitui ele 100 vezes mais. O cristianismo nunca mais foi o mesmo depois de Paulo, porque ele não mediu esforços. E entenda, meus irmãos e irmãs, não por distúrbio psicológico. Tem gente que lê isso. Inclusive, um grande pensador chamado Nietzsche lê São Paulo nessa perspectiva, como um grande deturpador do cristianismo. Tenho mais... Aqui o padre que está dizendo: tenho mais chance de dizer que quem está perturbado psicologicamente é Nietzsche do que Paulo. Tanto é pelo modo como Nietzsche morreu, né? Louco à procura de Deus na feira. E nós vemos o modo como Paulo morreu. São, em todos os sentidos da palavra, mas tendo encontrado Deus dentro de si. Bom, por que eu digo isto? Mas Nietzsche tem razão. O cristianismo nunca mais foi o mesmo depois da conversão de São Paulo. Basta pegarmos, isso não é a Bíblia, é um lecionário, mas para vocês terem a proporção. Pegue o que foi escrito na Bíblia lá: Mateus, Marcos, Lucas, João, cartas de João, Hebreus, Judas é uma folhinha só, Tiago, 2 folhinhas, Apocalipse. Temos isso do Novo Testamento, de escritos não paulinos. E temos isso de escritos paulinos, de cartas de São Paulo, que deu o nosso Novo Testamento. Vejam, marcou até a Sagrada Escritura uma experiência sincera que ele fez com Jesus. O que nós precisamos hoje, ao celebrar a conversão de São Paulo, é fazer também a mesma experiência que Paulo fez. Deixar cair por terra os nossos conceitos e os nossos preconceitos, para que de fato a gente possa ouvir no nosso interior a única voz capaz de nos mudar, a voz de Jesus. Sim, meu filho, sim, minha filha. Seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu namorado, seu crush, Deus sabe lá quem que você ama, não é capaz de mudar seu coração, nem você. Só uma voz nos inquieta ao ponto de sermos cegados por uma luz. É interessante esta imagem, né? Porque normalmente quando as pessoas ficam cegas, o relato que elas dizem é que elas passam a ver tudo escuro, ou melhor, passam a não ver, tudo vira trevas. Paulo foi cegado por uma luz. Tudo aquilo que ele via agora foi ofuscado, e os seus olhos têm como que uma escama radiante de luz, que só vai ser caída no momento do seu batismo. Paulo encontra-se com a única luz que dá sentido às trevas da nossa existência. Paulo encontra-se com o ressuscitado. Jesus não morreu. Ao contrário de Nietzsche, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não está morto. Ele continua vivo. Ele está vivo no meio de nós. E se vale de pessoas limitadas como eu, os bispos, o Papa, como pregadores, como os ministros, como você, para fazer conhecer
a força do seu amor. Afinal, o próprio apóstolo Paulo entendeu o que é fraqueza no mundo. O Cristo continua escolhendo para confundir o que é forte. Esse Cristo está vivo. E você que busca a verdade, não pare de buscá-la. Porque mais cedo ou mais tarde, você encontrará no caminho a vida de verdade, que é esta pessoa, a verdade com V maiúsculo. Encontrará Jesus. Não tenha medo de ouvir a voz do Senhor. Por mais que isso te jogue no chão, por mais que isso te cegue, por mais que isso te cause dor e constrangimento, vale muito mais a pena morrer pelo Cristo do que viver uma vida inteira distante dele. Paulo é testemunho disso, de um homem que experimentou na própria carne a força de um amor que aprendeu na teoria desde criança, mas que só experimentou de verdade quando caiu em si a caminho de Damasco. Que ao celebrarmos este encontro com o mesmo que apareceu a Paulo, a expressão que Paulo usa é muito forte. Apareceu a ele como um abortivo. O que é isto? Uma mulher grávida entende o risco que é um abortivo. Um alimento abortivo ou algo abortivo. Interrompe e põe fim à vida de imediato. Cristo apareceu para Paulo como um abortivo. Porque Paulo tinha uma vida inteira planejada, um futuro inteiro pela frente. Morreu. Mas o abortivo não foi para matá-lo. O abortivo foi para salvá-lo. De tal modo que quando ele fez essa experiência, ele entendeu: eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. Porque eu encontrei com quem eu tanto buscava. Eu encontrei-me com o único Deus verdadeiro, que assumiu um rosto, que assumiu uma carne, e que este rosto e que esta carne estão vivos, e nós chamamos de Jesus. Que o Senhor apareça para nós e nos ajude a vivermos uma experiência profunda com Ele, único caminho para converter o nosso coração e nos tornar cristãos de verdade. Louvado seja o ressuscitado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.